Agora que eu vi que a minha blusa tá cheia de pelos de gato, eu decidi fazer isso aqui. A ideia pra esse vídeo surgiu quando eu tava fazendo uma busca no Google. Então, eu tava lá fazendo uma pesquisa no Google, e não tem nada a ver com esse tema, né? Mas eu tava fazendo a pesquisa e a pesquisa começava com Obsession with. E aí o Google, ele completou com Productivity. É claro que produtividade é algo com que eu trabalho. E eu uso esse termo, produtividade, muito frequentemente. Então, por isso, provavelmente, o Google completou a minha frase com a palavra produtividade. Mas isso já foi o bastante para me fazer começar a pensar. Porque, realmente, se você olhar ao redor, a gente tá passando por um período em que se fala muito sobre como ser mais produtivo. Então, eu me perguntei, como será que isso começou? Por que será que produtividade se tornou algo tão importante? E mais importante, o que a história pode nos ensinar sobre produtividade? Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar algum tema que chamou a minha atenção durante a semana. Então, o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e ir fazer suas coisas enquanto eu conto pra você as coisas que eu aprendi que talvez você nem pensaria, mas que podem mudar a sua maneira de enxergar a realidade, melhorar a sua mentalidade e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante para avançar na vida. E se isso é algo que chama a sua atenção, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui toda segunda e quinta. E vamos parar de enrolar e vamos pro vídeo. Então, a ideia de produtividade que a gente tem hoje e que a gente promove tanto, ela é um pouco diferente de como tudo começou. Da época de 1 depois de Cristo até mais ou menos 1850, a produtividade global ela cresceu a um nível bem baixo. Até porque nessa época não haviam fábricas de grande porte e a maioria das pessoas trabalhavam no campo. Ou no máximo assim em pequenos negócios. A ideia de produtividade surgiu quando algumas pessoas decidiram que seria interessante produzir mais para poder acumular. Em meados aí de 1800, o mundo mudou drasticamente. Nada foi a mesma coisa desde então. Eu não sei se você se deu conta, se você percebeu, mas até agora eu tô falando um pouco mais de Europa. Depois a gente vem para os Estados Unidos e depois a gente vai para o Brasil. Mas vamos lá para Roma e Grécia antigas. Os registros mostram que no auge do Império Grego e Romano, apenas uma pequena parcela da população morava nas cidades. A maior parte do povo, das pessoas, né, moravam no campo. No ano de 1500, a maior cidade da Europa era Nápoles. E mesmo sendo considerada a maior cidade, né, da Europa, ela tinha uma população aí de mais ou menos 150 mil habitantes. Então, tudo que era produzido por eles, geralmente era consumido ali naquele ano mesmo. Eles não acumulavam nada. Não é que eles não acumulavam, mas eles não tinham como estocar aquilo ali. Então, não tinha por que eles produzirem mais do que o que eles deveriam consumir. Novamente, o que era produzido anualmente pela maior parte da população era consumido ali naquele ano. Por isso que produtividade não era um assunto, assim, não era uma coisa que eles pensavam. Até porque se você for pensar bem, né, como a maior parte do que era produzido era para comida e eles não tinham geladeira, dá para entender, né, porque que eles não se preocupavam tanto em acumular tanto, em produzir tão mais do que o que eles consumiriam. Agora vindo aqui para os Estados Unidos. Gente, até meados do século XIX, que não é há tanto tempo atrás, mais de 70% da população aqui dos Estados Unidos trabalhava no campo. Em 1998, esse número havia caído para 2%. Cara, de 70% para 2%. Assim, gente, eu tô fazendo isso com o meu cabelo porque tá muito quente aqui. Eu não tô me aguentando. Eu tive que mudar de roupa porque essa blusa aqui ela é mais confortável. Tá muito quente. Eu não posso ligar o ar-condicionado porque senão vai dar o som aí pra vocês. Enfim, eu tô aqui agitada porque tá quente pra caramba. Voltando. Até meados de 1800, só mais ou menos 30% da população estava envolvida em atividades que não eram exclusivamente para a sobrevivência da nossa espécie. Sabe? Aquelas atividades para manter as pessoas vivas. Agora, 98% das pessoas estão envolvidas em atividades que não necessariamente estão focadas em manter as pessoas vivas, que não são diretamente necessárias para nossa sobrevivência. Você entendeu a diferença? O que aconteceu no século XIX para trazer essa mudança imensa na produtividade, você me pergunta? A mudança que ocorreu foi sísmica. Foi uma mudança tão grande que até hoje a gente colhe os frutos dessa mudança, não só econômica, mas também social. A Revolução Industrial. Então, tava todo mundo lá cuidando da sua vida, lá dos seus porquinhos, das suas vaquinhas e tudo mais, quando o Adam Smith
que era um filósofo e economista escocês, e ele se destacou escrevendo sobre produtividade. Para explicar a sua teoria, ele usou o exemplo da fabricação de alfinetes. Na verdade, eu não tenho certeza se é alfinetes ou pregos, porque quando eu estava lendo em inglês, e é a mesma palavra. Então, eu acho que faz mais sentido se for prego. Então, vamos levar aqui prego, né? Vamos pensar que é prego. Então, ele estava explicando lá a teoria dele sobre a fabricação de pregos. De acordo com ele, se um trabalhador começasse a fabricar lá os pregos por conta própria, com a condição de que ele fizesse pela primeira vez e que não houvesse nenhuma curva de aprendizado, e também fizesse todas as etapas do trabalho por conta própria, esse trabalhador, de acordo lá com o Adam Smith, ele não seria capaz de fabricar 20 pregos por dia. Agora, se eles separassem as etapas e cada trabalhador se especializasse em uma etapa, uma pequena equipe de apenas 10 trabalhadores seria capaz de fabricar até 48 mil pregos por dia. Aí dá pra gente entender por que os donos das empresas amaram esse conceito, né? Mais produção, mais dinheiro, sacou? Se tem uma coisa, agora um parêntese aqui, se tem uma coisa que a gente percebe quando a gente começa a estudar história mesmo e olhar de maneira mais crítica, é que é sempre, na maioria das vezes, não sempre, mas assim, é que é na maioria esmagadora das vezes por causa de dinheiro e poder. Eles podem até enfeitar a história, dizer que é por amor à causa ou qualquer coisa assim, mas não. Na maioria dos casos, com raríssimas exceções, né? Porque sempre vai ter alguém aqui nos comentários que vai falar: ah, não, mas esse caso não é assim. Não. Com raríssimas exceções, na maioria dos casos é por dinheiro e poder, sim. Depois veio um cara que com certeza você já ouviu falar, o Karl Marx, que foi quem escreveu o que a gente repete usando só que com outras palavras. Disse que o aumento da produtividade do trabalho é uma mudança no processo de trabalho que reduz o tempo de trabalho da sociedade necessário para a produção de um produto. Portanto, menos trabalho é necessário para produzir uma quantidade maior de valor prático. Ou seja, produtividade é fazer, criar, produzir, mas em menos tempo. E olha que interessante, ele diz que todo trabalho que cria valor agregado é produtivo. Ou seja, qualquer trabalho que não crie valor agregado não é produtivo. Ele foi quem começou a falar isso que a gente sempre fala, que ser produtivo não é sair por aí fazendo um monte de coisa sem propósito, só se manter ocupado o tempo todo. Ser produtivo implica você fazer aquilo que vai gerar o resultado que você quer gerar. É muito legal isso de fazer essa ponte do que tá rolando agora com o que rolou há tanto tempo atrás, né? Depois do Marx, a gente tem um carinha chamado Frederick Taylor. Sabe aquela conversa que alguns CEOs têm de que você faz parte da empresa, de que são todos um time, uma família, de que estão todos trabalhando juntos para um objetivo maior? O Fred aqui foi quem começou isso. A teoria da produtividade dele era baseada em ambas as partes envolvidas, os empregados e os empregadores, ambos de alguma forma interconectados em um relacionamento mútuo para o bem da organização, ou seja, para o bem de uma causa maior. Cara, eu sempre achei isso uma puta cara de pau da empresa. E pior que tem muita gente que se orgulha de vestir a camisa da empresa, de fazer parte daquele time. O Frederick, ele tem algumas frases conhecidas e eu trago duas aqui para mostrar para vocês. Ele dizia assim: o homem que é fisicamente capaz de manusear o ferro gusa, que é um tipo de um bloco de ferro, que é meio que o bloco lá de ferro, que é daquele bloco que eles fazem as peças. Então, um homem que é capaz... Eu vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. O homem que é fisicamente capaz de manusear ferro gusa e é suficientemente estúpido para escolher isso como a sua ocupação, raramente é capaz de compreender a ciência de manusear ferro gusa. Cara, se fala isso de mim, e a outra é... Tell him to go to hell. Depois vem um carinha que vocês provavelmente já ouviram falar nas suas aulas de história na escola, que é o Henry Ford. Lembra quando ensinaram o Fordismo na escola? Então, esse é o cara do Fordismo. Qual série que foi isso, gente? Sexta série? Sétima? Me conta aqui nos comentários. E um parêntese aqui. Eu morei numa cidade chamada Ford, aqui em Nova Jersey. E hoje eu moro numa cidade que é perto de uma cidade chamada Edison, do Thomas Edison, o cara lá que teoricamente criou a lâmpada. Tem até um museu
do Thomas Edison lá com a casa dele, onde era, né, a casa dele, a fábrica. Eles transformaram a casa dele e a fábrica em museus. Eu já fui. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Foi no museu do Thomas Edison. E quanto ao Thomas Edison, eu falei assim meio que ele criou a lâmpada, né? Que ele, na verdade, ele não criou exatamente a lâmpada. Cara, só o Thomas Edison dá pra gente fazer vários vídeos só falando sobre ele. Tem muita história. Mas essa é história para outro vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gostaria que eu falasse um pouco mais do Thomas Edison. Me conta aqui se você gostaria. Voltando aqui para o nosso assunto. Então, Henry Ford, ele nasceu em 30 de junho de 1863, leonino, em uma fazenda em Michigan, aqui nos Estados Unidos. E ele foi o fundador da empresa Ford Motor Company. Sim, a Ford, essa mesmo que você tá pensando. Gente, esse é um outro cara que eu queria fazer um vídeo inteiro só sobre ele. A contribuição que o Ford deu para a produtividade, se você se lembra das suas aulas sobre Fordismo, foi bem assim, a criação do que a gente chama de produção em massa. Foi ele que deu a ideia da linha de montagem, que otimizou os processos de produção. Isso resultou numa maior produção de produtos manufaturados, a ideia de linha de produção, o que resultou na redução dos custos. Então, mais pessoas puderam comprar, tiveram acesso a mais produtos. Além disso, o Ford foi a primeira pessoa a implementar não apenas métodos de racionalização e otimização, mas também mudanças socioeconômicas na sua empresa. Para a sua empresa, ele implantou a jornada de trabalho de 8 horas e ele pagava muito mais. O salário que ele dava para os funcionários dele eram muito mais altos do que na média. E aí eu lembro que eu vi um meme uma vez que a pessoa estava basicamente culpando ele, reclamando porque ele criou a jornada de 8 horas. A pessoa que escreveu isso, ela realmente não sabe do contexto, ela não sabe da história, porque naquela época 8 horas de jornada de trabalho era uma coisa absurdamente baixa, porque o povo trabalhava era 14 horas. A jornada de trabalho do povo, das pessoas, eu falo do povo, né? Enfim, a jornada de trabalho das pessoas era muito mais alta. Ele foi o primeiro cara que falou: não, os meus funcionários vão trabalhar 8 horas por dia e eles vão receber um salário melhor. Quando você vai ver o salário, não era tão alto assim também. Só que era alto comparado ao que as outras empresas estavam pagando. Cara, olha o contexto. Vamos ver o contexto. E essa parte, uma coisa que me chamou muita atenção, isso não é mencionado, não é muito mencionado. E aí a gente se pergunta, né, por quê? Por que isso não é tão mencionado? Por que a gente conhece o Fordismo, a gente conhece o Ford, da parte lá da produtividade, da parte de produzir, da linha de montagem, de produzir mais, mas a gente não olha o outro lado, a gente não sabe do outro lado, que os funcionários dele trabalhavam menos horas e ganhavam mais. Por que será que essa informação não é tão passada? Então, depois do Fordismo, surgiram alguns outros que vieram com ideias influenciadas também pelo Fordismo. Para esse vídeo não ficar com 2 horas de duração, eu vou dar uma pulada, porque eu mencionei assim os mais importantes, digamos assim, os mais famosinhos. Então eu vou pular e vamos chegar no presente. Hoje, a ideia de produtividade, ela vai além das empresas. A gente está tentando ser produtivo na vida, a gente quer ser produtivo até no sono, nos estudos, em tudo. Isso, eu acho que é porque as pessoas começaram a se dar conta de que a gente não é robô e que eu acho que a gente agora tá querendo mais do que simplesmente trabalhar, a gente quer viver também. A gente busca ser mais produtivo justamente para ter uma vida mais equilibrada e aproveitar mais a vida. E a questão que eu quero levantar aqui, eu contei toda essa história para te fazer pensar, essa questão que eu quero levantar aqui é que você precisa entender e decidir que tipo de produtividade você acha que precisa quando você pensa no assunto. Muitas pessoas acham que o que elas precisam é se dedicar cada vez mais, gerar mais riqueza para o outro, para construir o legado do outro, se matando de trabalhar para isso, para no final do mês acabar ganhando o mesmo, mas com aquele pensamento, aquele orgulho de estar vestindo a camisa daquela causa, sem entender que na realidade ela só é mais um número, que ela é completamente substituível e que ela não faz tanta diferença assim para quem tá lá em cima. A partir do momento que não produzir mais, que não for mais suficiente, vai ser substituído assim. Nenhum problema se você quer trabalhar para o outro. Eu não tô dizendo aqui que todo mundo deveria pedir demissão e montar
montar seu próprio negócio. Mas é importante você ter consciência de onde você está, qual é a realidade, em vez de você ficar criando e acreditando em conto de fadas que contaram pra você para fazer você trabalhar cada vez mais. Por menos. Quando a gente estuda história e a gente avalia, fica mais fácil da gente entender quais são as prioridades de quem tá no comando. E você precisa entender isso também. Como eu disse, quando você estuda história, você entende que o foco da maioria é dinheiro e poder. Todo o resto é enfeite. Mas eu tô dizendo pra você a partir de hoje começar a fazer um serviço meia boca? Também não. O que eu tô tentando fazer nesse vídeo aqui, eu tô tentando fazer você enxergar como que as coisas vêm sendo já de muito tempo e entender como que é a realidade, pra você não ficar se iludindo. Se dedique a fazer muito bem a sua parte, contribua, estuda, cresça, mas não deixe que isso não te dê espaço para mais nada na tua vida. Não deixe que isso te roube a sua vida. Se dedique a aprender a outra produtividade. Aquela produtividade que os donos das empresas lá desde o século XIX, que nem passava pela cabeça deles. A produtividade para a vida, para a sua vida. Então, gente, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que estamos todos ferrados e que quem tá lá em cima só quer subir mais e nós somos os degraus. Enfim, me conta aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, qual é a sua opinião. Me conta também o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bye. And I really wanna know if I will ever figure out